Ok, mais um momento aqui do Xícara Cheia. Xícara Cheia, esse espaço para a gente falar das dores e delícias de ser gestor, dos Hum. desafios que esse mundo contemporâneo vem trazendo para os gestores para refletir. É um espaço para liderança, para quem quer ser líder, para quem já é líder, para quem está incomodado e quer encontrar respostas ou caminhos, né? Nem todas as respostas a gente tem, mas a gente sempre traz um convidado especial aqui para conversar sobre os desafios da gestão. E hoje a gente trouxe o Sidney, né, Cris? Trouxe Sidney. Obrigada, Sidney, por aceitar o convite. Vai Obrigado. ser um prazer conversar com você hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa leve e divertida, como todas. E o Sidney é publicitário, trabalha na área de marketing de influencer, trabalha com umas campanhas no mundo publicitário envolvendo muitas pessoas, tendo que gerenciar Sim, muitos grupos. Então, a gente quer ouvir um pouco sobre essa experiência. E também há 3 anos é um líder religioso, montou o seu terreiro e trabalha com espiritualidade. Então, a gente vai tentar fazer os links aí para desvendar um pouquinho mais como uma gestão ajuda a outra, né? Como gestor de pessoas do mundo corporativo ajuda na gestão de um terreiro, de um centro religioso, e como que um líder religioso que tem todo esse suporte espiritual carrega isso para o mundo corporativo para equilibrar, porque a gente não existe duas pessoas, é um só. Então, obrigada por estar aqui, foi um prazer receber seu aceite na nossa conversa. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. E eu sei que a gente vai falar disso de forma mais desenvolta e aprofundar mais, mas eu acho que você falou uma frase que para mim é a frase-chave dessa conversa toda, que é: eu sou uma pessoa só. Então, Exatamente. de uma forma ou de outra, tudo que acontece comigo, independente do lugar onde isso vai acontecer, vai se atravessar e eu vou transportar esses conhecimentos de um lugar para o outro mesmo. Que legal. muito bom. E o que que você teve que Sidney, desaprender, Sidney, nesse tempo moderno? Desaprender de formas que você trabalhava há tempos atrás. Falei, isso não funciona mais, nem no mundo corporativo, nem funciona como líder religioso. Falei assim, eu fazia uma coisa que hoje não cabe mais, seja na forma de dar um feedback, numa cobrança, numa comunicação. O que que você desaprendeu? Eu falei, isso aqui não aprendi e desaprendi. Olha, uma coisa que eu desaprendi assim, no processo de trabalho e no contato com as pessoas como um geral é tran- passar informação e dar feedback de forma antecipada ou durante um processo. Eu entendi que às vezes a gente precisa entender melhor o todo das coisas para a partir daí a gente dar uma impressão, uma opinião, dizer se acha que funciona ou não funciona. Tomar decisões também sem que eu tenha conhecimento de todos os envolvidos naquele processo. Então, uma coisa que quando eu era mais júnior, no começo de carreira e tudo mais, era mais comum, era tomar uma decisão com base na informação que eu acabei de receber de uma pessoa. E hoje eu não posso fazer isso. Eu preciso, antes de tomar uma decisão, eu preciso entender todas as variáveis que estão envolvendo aquela decisão. Então, todas as pessoas envolvidas, o que cada uma vai contar daquela mesma situação, que vai ser diferente, para a partir daí eu poder é, tomar uma decisão e essa decisão ser principalmente benéfica para o todo. Acho que em terceiro lugar, eu não tinha feito isso com uma lista de classificação, mas é porque aí eu fui formando essa lista na minha cabeça. Ser o adulto da sala. Que tem um momento da vida em que você não é o adulto da sala. Alguém vai ser um adulto para você se reportar. Não que eu não me reporte para alguém hoje, mas eu estou mais habituada e desaprendi a não ser o adulto para ser o adulto da sala. Para ver, às vezes, as pessoas num desencontro de informação, ou num momento de desentendimento, ou que as pessoas não estão compreendendo ali as expectativas umas das outras, ser a pessoa que levanta a mão para falar, então, galera, a gente precisa recapitular aqui, os pontos são esses, nosso foco é esse, para a gente poder de fato progredir. Então, desaprendi a ser a criança da sala para aprender a ser o adulto da sala, que às vezes dá bastante trabalho, porque eu geralmente, né, lido tanto no ambiente profissional quanto no ambiente também do meu terreiro com adultos, que às vezes esquecem que são adultos que estão nesse ambiente. Exato. boa, né? Acho que você vai trazendo duas coisas que me fez pensar. Uma que é a gente não ser precipitado, né? A gente precisa ter tempo de coletar as informações para ser mais assertivo, ser mais justo, né? Na Sim, avaliação e na condução de uma situação.
O que eu acho que é um desafio, porque nesse mundo que tudo é para ontem, né? As pessoas te pedem uma coisa de manhã para você entregar no final da tarde, né? Então, acho que eu vejo como um desafio para a gestão hoje, né? Conseguir reunir, ter essa capacidade de reunir as informações principais, fazer uma síntese para poder entregar o que é preciso. E uma outra coisa que você falou, né, do desaprender a ser criança para ser o adulto da sala, me fez pensar nessa questão de segurança psicológica, né? Como é que a gente cria um ambiente para as pessoas poderem falar, né? Falar de verdade, falar o que pensam, falar o que querem, de uma forma respeitosa, cuidadosa, mas também sem medo de ser julgadas, né? Que é outra coisa que eu escuto bastante, sabe? Esse receio de falar. Eu vejo até assim, as pessoas, elas pedem às vezes para sair de uma organização, e não falam nem o porquê que elas estão saindo. Elas não dão nem a chance da organização mais se acertar, né? Se ajustar, né? Ou seja, não está legal, eu caio fora. Eu nem falo para a organização, olha, dá para arrumar alguma coisa, né? Ou dá para ajustar, ou isso aqui não está bacana, eu estou sendo interrompido, eu estou me sentindo ameaçado, não estou me sentindo confortável para falar. E aí, nessa linha, Sidney, como é que você vê, assim, que certezas você precisou desaprender para, na sua liderança, criar um espaço para as pessoas ficarem à vontade para falar, sem medo, sem julgar, sem medo de julgamento, né? O que você precisou desaprender e aprender também na sua liderança? Eu acho que esse é um tópico bastante desafiador, o de criar esse ambiente de segurança, é, porque as pessoas são diferentes entre si, né? Então, o que faz elas se sentirem seguras ou inseguras vai ser diferente. E aí eu tenho mais essa capacidade de fato, fazer isso acontecer dentro do meu terreiro, né? Porque é esse espaço onde eu sou realmente o adulto da sala, eu não tenho um adulto para me reportar mesmo. E aí é onde entra o que eu falei sobre a gente, sobre eu ser uma pessoa só e sobre as coisas me cruzarem e atravessarem. Por muito tempo eu trabalhei com vendas. E por conta disso, eu também estudei sobre vendas, né? E aí existe uma coisa muito importante que a gente aprende em vendas, chama escuta ativa, que é sobre estar presente e de fato ouvir o que aquela pessoa está dizendo, se atentar a ela, dar plena atenção no momento de conversa. Então, isso foi algo que eu aprendi ali como uma técnica para que eu pudesse conduzir vendas, mas que eu levo para esse ambiente no sentido de que o espaço religioso, espiritual, ele é um lugar de acolhimento, né? Inicialmente. Então, dificilmente as pessoas vão procurar, seja um terreiro, uma igreja, uma sinagoga, para dizer que a vida é maravilhosa. Normalmente elas estão enfrentando uma situação difícil, onde elas não conseguem encontrar no plano da realidade uma alternativa para isso. Elas precisam entender isso numa outra esfera, que é a esfera do espiritual. Então, se eu não for capaz de ouvir as pessoas, eu também não vou ser capaz de abrir esse espaço, esse lugar de segurança para elas. Então, acho que a escutativa é muito importante também nesse processo. Uma outra coisa também que é muito importante, e aí eu penso nisso assim, no gestual com que eu falo com as pessoas. Então, se uma pessoa pede para conversar comigo, como eu converso com essa pessoa? Vou ter um espaço para ter essa conversa, dependendo do que foi esse tema. Eu vou pensar no tom de voz que eu vou usar para falar com essa pessoa. Então, eu não vou usar um tom de voz impositivo, eu não vou elevar minha voz para falar. Eu vou falar mais devagar, porque eu falo rápido, por exemplo. Eu vou me posicionar na hora de falar, de mover, porque eu, por exemplo, falo muito com as mãos. Eu vou ter uma postura um pouco mais retraída, realmente como se eu estivesse pronto para receber o que aquela pessoa vem me trazer. Para que ela não sinta que existe essa postura inconsciente de um ataque, sabe? E de que eu estou, Uhum. de fato, me posicionando nesse lugar de receber o que essa pessoa vem me trazer. Olhando nos olhos dessa pessoa para falar. E eu acho que são essas as técnicas básicas e como eu faço esse processo funcionar. Acho que uma outra coisa também que me apoia muito é me tornar relacionável. Então, como assim? Eu não vou falar, por exemplo, com os meus filhos, que são, digamos, os meus colaboradores, exclusivamente nesse lugar de postura de poder. Então, essas pessoas são pessoas que, claro, dadas as devidas proporções, me conhecem,
que eu falo sobre amenidades, que eu falo sobre questões da minha vida. Claro, nem todo mundo vai ter acesso ao Sidney 100% pessoa física, porque não faz sentido. Eu acho que existe uma separação nessa relação que eu preciso manter para me preservar, né? E aí é uma questão de como eu garanto a minha segurança psicológica, que é um processo também que eu posso falar daqui um pouco mais sobre ele. Mas eu preciso que essas pessoas me vejam como pessoa também, sabe? Elas não Uhum. enxerguem que eu sou só essa figura ali divinizada e inalcançável. Se eu não conseguir ser capaz de eles me verem como um comum, eu também acho que não vou conseguir criar essa segurança e esse espaço para que eles possam compartilhar o que os preocupa, o que está de ruim, o que está de bom. Para mim é importante saber disso também. Então, acho que são basicamente essas são as coisas que eu uso, são os meus jeitos e maneiras de fazer esse espaço seguro acontecer. Meu Muito Deus, eu legal. falo muito. Não tem problema. Não tem problema. Eu vou pegar esse gancho quando você falou assim, eu preciso de segurança psicológica até para mim mesmo, né? Eu preciso criar um ambiente seguro para mim, como líder e como Sim, ser humano, né? Eu não posso me arriscar muito também no meu estado de me doar e me abrir demais e aí ficar vulnerável demais como liderança. É lógico que a sua estrutura espiritual te sustenta muito para todas as coisas, mas na sim. vida, na vida prática, além do terreiro, além de toda a conexão espiritual que você tem, de todo o seu povo, que nem a gente fala na Umbanda, o que tem mudado na sua vida para você cuidar da sua saúde como um todo, como gestor, como exemplo, como cuidado com a sua vida, o que você está aprendendo que não dá mais para deixar para trás, né? Porque eu acredito que pode ser um erro meu, uma ideia errada, que a âncora espiritual sendo muito forte acaba negligenciando as outras âncoras, né? Acaba negligenciando os outros lugares de bem-estar e de cuidado. E quando a gente fala de bem-estar, a gente precisa de muitas coisas, né? Inclusive da espiritualidade. Mas a gente precisa de vários fatores, várias rotinas e vários implementos da vida real, né? Que não é só a espiritualidade. E você tem uma vida dentro da publicidade, a gente sabe que é meio loucura, e o terreiro é uma demanda muito grande. E como você está ajustando a sua saúde mental? Não estou ajustando, pode encerrar o programa, não. Brincadeira. É, Tô a louco. verdade não tem ajuste nenhum, gente. Eu sou uma farsa. Não, na verdade, assim, essa retomada e esse processo do terreiro em si, só dando uma explicação breve, eu tô na Umbanda há mais de 10 anos, né? São, na verdade, quase 15. E aí, há 3 anos que teve esse movimento, né, da espiritualidade e tudo mais, para que eu iniciasse essa casa e a conduzisse como a conduzo durante esse tempo. E aí, quando esse processo começou a acontecer, coincidentemente ou não, foi também um processo que eu comecei efetivamente a passar pelo tratamento de terapia, de psicoterapia, né? E esse processo, inclusive, ele segue até hoje. E aí, o que eu tenho aprendido com ele, inclusive desmistificando algumas coisas sobre esse processo com a espiritualidade, é a importância da autorresponsabilidade. E aí, assim, eu acredito que ela é a chave para muitas coisas. O quanto é importante que eu também seja a primeira pessoa da minha lista. Então, aquela máxima de o avião está caindo, primeiro você coloca a sua máscara, depois você coloca a máscara na criança, no idoso, no bebê. Porque existe sim, como você comentou, Cris, essa tendência de a gente negligenciar a gente mesmo, negligenciar as nossas coisas, as nossas prioridades na vida, porque a gente acredita que a gente tem uma missão e que a gente precisa entregar tudo que a gente tem para os outros para que a nossa vida seja completa. Não que eu não queira fazer isso, não que eu não entregue isso para os outros, mas tem sido o aprendizado do Sidney Pessoa Física tem sido nesse sentido de garantir a minha autopreservação mesmo. Então, é minha psicoterapia em dia, eu também recebo cuidado espiritual de outra pessoa, porque nós não somos autossuficientes espiritualmente falando. O processo terapêutico ele tem me ajudado muito nessa visão de priorização, da importância do indivíduo, da importância que eu tenho como indivíduo, do quanto eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Então, a partir desse processo, inclusive, que eu tenho tomado decisões em relação, por exemplo, ao meu tempo de atividade física, como eu vou organizar as minhas refeições, ou como eu vou organizar o meu sono, para que eu tenha uma vida com saúde e com qualidade. Junto disso também, a gente tem ali o apoio, claro, das pessoas que são próximas da gente.
seja da minha família, seja de amigos próximos. As pessoas que são profundamente próximas a mim não são muitas, apesar de ser uma pessoa muito bem relacionada, de conhecer muitas pessoas, mas aquelas pessoas que eu conto ali realmente como um apoio para momentos de dificuldade não é uma lista grande de pessoas, e eu acho isso importante também, de ter esses contatos-chave mesmo, e pessoas com quem eu posso contar para poder compartilhar, para poder pedir ajuda. Mas eu acho que a principal lição desse processo de autocuidado comigo é perceber, me perceber como indivíduo e perceber que eu sou o primeiro indivíduo da minha lista de pessoas importantes. Só dar para o mundo esperando a boa vontade dele não é algo que eu acredite que faça sentido, e que vai me beneficiar, porque é isso. Quando você dá as coisas, as pessoas tendem, óbvio, a pegar o que você dá. E elas vão tomando de você o que você deixar que elas tomem. Nem todas as pessoas que tomam algo vão voltar para te devolver. Então, se eu não tiver esse senso de autopreservação, e aí por isso, por exemplo, eu comentei sobre a questão de partilhar coisas de um nível muito pessoal com todas as pessoas. Eu interajo com pessoas que às vezes eu vou ver lá uma vez na vida. Duas. Nesse ambiente, por exemplo. Eu não tenho porquê compartilhar isso. Eu aprendi isso, inclusive, na prática, na vida real, assim. Em situações em que eu não fiz uma boa gestão dessa questão de falar sobre coisas pessoais minhas no ambiente de terreiro, algumas pessoas usarem isso de uma forma, geraram uma confusão, geraram um desencontro de informações e desentendimento entre as pessoas, e essas pessoas hoje não estão mais fazendo parte do grupo da minha casa espiritual. Então, foi um alerta para mim, porque eu preciso fazer esse filtro, porque a confiança é algo que se conquista, e então fazia muito mais sentido fazer isso com as pessoas certas, digamos assim, me preservando mesmo, até para garantir que eu consiga cumprir com os meus combinados, que eu consiga de fato cuidar das pessoas, que é o objetivo pelo qual também eu tenho um grupo de pessoas e lidero uma casa espiritual. O Consegui responder? Sidney, Diga. respondeu. Eu estou segurando as perguntas aqui para dar espaço para a Fabi falar, porque aqui são duas É, faladeiras. um erro que te ensinou muito na Eu acho gestão. que eu acabei de comentar que foi o erro de falar demais da minha vida pessoal para as pessoas que eram meus filhos de santo. Que eu tava, Zero. eu errei nessa linha entre essa pessoa é minha amiga do Sidney, né? Sidney Lima, ou ela é exclusivamente filha do pai Sid. Uhum, Eu interpretava essa pessoa de uma forma, e aí eu percebi, depois de um dado momento, que eu devia ter tido um filtro maior em relação a como eu compartilhava informações com essas pessoas. Então, desse momento em diante, também eu seleciono muito bem o que eu falo e para quem. Uhum, Exatamente por conta disso. Nesse contexto em que eu tô, as pessoas invadem a gente. E aí isso uhum, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, uhum, porque elas vêm com todos os medos delas, com as tristezas, com as limitações. Elas normalmente vão vir calejadas, machucadas, fragilizadas. uhum, E aí você vai conhecer uma parte dessa pessoa que é essa parte. Que é a parte da pessoa fragilizada, da pessoa necessitada. E às vezes, quando essa pessoa sai desse estado, em que ela vai estar mais plena, com as coisas funcionando, ela vai demonstrar e mostrar para você outras facetas dela, que às vezes não são tão boas quanto a gente imaginava que fossem. E aí que uma hora eu acho que a lição de é isso. Você vai ajudar como você puder essa pessoa dentro do que você pode, mas você só vai, de fato, compartilhar profundamente com essa pessoa sobre você e sobre sua vida, quando ela estiver no momento de estabilidade, porque você vai saber como essa pessoa é quando ela não está sofrendo. uhum. Interessante. E isso eu acho que foi um pouco do corporativo para o terreiro, né? Porque no corporativo a gente não se abre totalmente, a gente tem um personagem trabalhador ali Sim, comprometido e que a gente acaba se limitando a alguns colegas de trabalho para dividir intimidade, até para dizer o dia que a gente não está tão legal, faz aqui um trabalho que eu não estou dando conta, me dá uma forcinha. Então a gente não pode ser assim com todos os colegas. Acho que isso você trouxe desse mundo, né? Do corporativo para o terreiro, nesse sentido de sim, tem uma pausa entre o que o outro está se relacionando comigo, tem um distanciamento ali que você precisa de autopreservação, que nem você coloca essa palavra de autopreservação, porque você é uma pessoa que está muito exposta nos dois ambientes, né? Você fala, é sim, uns dois ambientes que exigem muita comunicação o tempo todo, né? Como você está
trabalhando com muitas equipes dentro de uma campanha publicitária, exige essa interligação entre pessoas, alinhando a comunicação. Eu falei exatamente isso para esta pessoa neste momento, e no terreiro também. Então, acho que esse foi um caminho corporativo terreiro. E o terreiro, o que que ele levou para o corporativo? O que que você traz da espiritualidade aí no cotidiano? Na hora que eu estou lidando com um monte de gente, é a intuição, é o afeto, é olhar para o ser humano de forma diferente. O que que o terreiro, que leva, né? O líder religioso leva para também não virar um líder religioso o tempo todo, mas que não tem como separar o Sidney. Quem é eu conheço um pouco disso, porque eu sou mãe de uma colega de trabalho, então eu entendo um pouco disso, mas assim, como é que você consegue carregar essa espiritualidade para o ambiente de trabalho e trabalhar com os seus recursos, né? Como é que é esse caminho, né? A gente falou o caminho do corporativo para o terreiro, a gente entendeu, e o caminho contrário, como é que funciona? Eu acho que a espiritualidade me ajuda muito a fazer uma das coisas que eu mais preciso fazer, que é ler e entender as pessoas. Como assim? Com essa percepção espiritual, eu normalmente vou conseguir, numa conversa, numa troca com uma pessoa, entender o que está escrito nas entrelinhas dela. Porque é isso, a gente não vai, né? Tem esse personagem do trabalho, que é uma pessoa que a gente, né? Essa persona que a gente cria para poder interagir no trabalho e fazer o que a gente precisa fazer. Mas essa vivência espiritual me ajuda a enxergar além desta persona. E isso me é muito útil por conta do tom político que o meu trabalho tem. Então, hoje meu trabalho, basicamente, se puder resumir ele muito bem resumido, eu preciso fazer com que as pessoas façam o trabalho delas. Esse é meu trabalho. E aí, como eu faço isso? Que as pessoas são diferentes. Então, eu preciso ter um traquejo, eu preciso ter um manejo na forma como eu trato as pessoas, que ter essa ajuda da espiritualidade me ajuda a enxergar essas pessoas de uma forma diferente e me ajuda a ter esse traquejo também de uma forma diferente. Então, dentro do ambiente da agência, por exemplo, isso vai me ajudar quando eu preciso entender as dificuldades que uma pessoa está tendo num determinado processo que eu preciso que ela execute. Se eu vou conseguir, isso vai me ajudar a negociar prazos, por exemplo, a entender momentos onde eu posso auxiliar outras pessoas, é, e, de uma certa forma também, a negociar as coisas de uma forma que seja positiva para mim. Porque também nesse lugar de autopreservação, eu entendo que eu preciso fazer as coisas também pensando em como elas vão me beneficiar. E aí, me beneficiar, a gente está falando de tirar proveito de alguém? Não, a gente está falando de ter um resultado positivo de uma ação. Então, eu vou conseguir, com essa visão que eu tenho das pessoas, fazer com que a gente chegue num acordo que seja um acordo bom para outra pessoa e bom para mim, bom para quem eu preciso entregar um resultado, e estejamos todos felizes com as nossas decisões. Também acho que é uma coisa que me auxilia bastante a também gerar identificação. Porque, assim, hoje eu não escondo isso, né? Não é uma coisa que eu chegue no lugar e as pessoas não sabem, né, que eu sou pai de santo, algo nesse sentido. Então, é meio que descrição pessoal, assim, 50 fatos sobre o Sidney. Um dos fatos que eu vou dizer é que eu tenho um terreiro. E isso gera identificação nas pessoas. E a identificação que eu gero nas pessoas com isso também me ajuda com a questão política do trabalho. Porque se a pessoa se identifica comigo, eu tenho um crédito de contato com aquela pessoa para que eu consiga, numa negociação, também utilizar essa identificação ao meu favor para ter um acordo que faça sentido para todo mundo. Hoje em dia, é muito engraçado, porque quando eu era mais novo, assim, e eu estava começando meu desenvolvimento, isso lá em 2012, mais ou menos, dentro de 2012, 2014, era muito comum que eu tivesse acesso aos problemas das pessoas. E isso se tornou por um período de tempo um problema. Porque eu estava ali conversando com uma pessoa, uma conversa amena do trabalho, e enquanto eu estava ali sendo informado sobre um câncer na família, por exemplo. E isso era bastante perturbador, eu não sabia bem o que estava acontecendo. E tinha também um lugar de tipo, cara, como é que eu vou falar para essa pessoa que eu estou sabendo que o pai dessa pessoa
tá com uma doença que ele talvez não tenha um resultado positivo disso. E aí era um treino mesmo de se eu vou falar, se eu não vou falar e tudo mais. Hoje em dia, coisas como isso acontecem também, então eu tenho acesso a essas coisas, e aí fica realmente a crédito do espiritual mesmo, de como cada pessoa entende isso e acredita. E aí eu tenho acesso a essas informações privilegiadas das pessoas, mas hoje eu entendo que é, eu não invado o espaço pessoal das pessoas. Então eu não paro uma pessoa para falar assim: olha, fiquei sabendo que em 3 meses você vai ser mandado embora, vai procurar um emprego novo agora. Pode ser que eu saiba, mas eu não Ah, faço essa coisa, não fica tipo, interferindo tanto, né? sensacionalista do processo, sabe? É. Eu vou, por exemplo, às vezes conversar com essa pessoa. E aí, como é que estão as coisas? Você tá feliz aqui? Tá tudo bem? O que que você tá achando? Já pensou em olhar para outros lugares? Eu falo sem falar, né? Sem falar que me contaram. Exatamente, porque acaba gerando uma situação desconfortável. É, e é isso. O espiritual tá o tempo todo comigo, então eu tô o tempo todo lidando com situações como essa. E aí eu acho que, resumindo mesmo, o que a espiritualidade mais me ajuda no meu trabalho é nessa capacidade de ler as pessoas, para poder conduzir a minha comunicação com elas. Muito bacana, né, isso que você traz, que é essa conexão pessoal mesmo, né, que você vai criando com as pessoas, né? Lógico, dando os limites e os contornos que são necessários para não ser algo invasivo, mas isso é algo que eu vejo cada vez mais, assim, sabe? As pessoas falando, quando se fala de gestão, falando da importância dessa conexão da pessoa. Você falou 50 coisas que você precisa saber do Sidney, né? Então, quantas pessoas, elas às vezes têm medo, né, bloqueios, né, crenças ali de que elas não podem falar sobre elas, ou do quanto isso vai invadi-las, e é legal, você traz isso, pode criar conexões, né, identificação. Sim, E isso cria proximidade, isso vai dizendo que quem está ali não é um robô, é um ser humano, como você, né? E que acho que o quanto isso é importante, inclusive para a promoção de segurança psicológica que você trouxe lá na frente, para a promoção de saúde mental. Sidney, a gente vai chegando aqui já ao final do nosso bate-papo, que meu a Deus, sua eu falei muito. uma delícia essa conversa. Se deixar, fica os três aqui falando muito mais tempo, né? Que a sua xícara transborde de presença, de generosidade, de conexão com as pessoas, né? Só tenho a agradecer por mais esse encontro aqui, né, Cris, no Xícara, e pela sua presença e por você, de uma forma genuína, compartilhar para a gente, né, a sua gestão em campos diferentes, né, mas Sim, que se conversam, né, que tem uma baita conexão. Fala aí, Cris, está com você. Obrigada, Sidney, obrigada por participar. Eu acho que eu tinha a ideia de que a gente ia separar muito você em fatias, né? E a gente sempre acaba na conversa percebendo que não tem como fatiar ninguém. Então veio até o Sidney vendedor junto, que nem existe mais, mas sim, existe, né? Então você é uma pessoa que tem tantas facetas, né? Tem tanta beleza na construção do seu ser. E eu acho que essa maturidade que você tem de se apresentar com todas as suas características, com toda a sua brasilidade, com toda a sua diversidade, hoje com tanta segurança, é um prazer ver uma pessoa assim, encontrada nela mesma, né? Que ela se reconhece e não tenta se moldar, porque dentro do ambiente da publicidade você vai encontrar equipes também que não são tão receptivas sim, a você, né? E poderia ser a mim, sim, poderia ser a qualquer outra pessoa, sem levar esse para esse campo de guerra, de batalha. Você fala, eu sou muito feliz sendo quem eu sou hoje, acho que tem todo o tempo de terapia, tem todo o aprendizado espiritual, mas é encantador para gente que está conversando com gente que faz gestão de gente, ver uma pessoa que amadurece com orgulho de si, com orgulho da caminhada, compondo, né, os aprendizados, tirando lá do vendedor para o publicitário, para o líder espiritual e se tornando uma pessoa que agrega tanto nos ambientes que está, encanta tanto. Então, muito obrigada. Só tenho que agradecer
a sua presença aqui. Hoje a gente poderia perguntar, deixa a dica, fala mais, fala sobre um caminhar espiritual. Eu queria mais 3 horas aqui. Dá dica sobre isso, como a gente reza antes de trabalhar, para quem a gente pede, né? Para quem a gente troca, como é que para que orixá que a gente troca de chefe, tudo mais, mas não vai dar tempo de pegar tanta dica, né? De fazer uma Ah, a gente pode fazer consulta. depois um programa de dicas dessas coisas, não tem problema. Ai, Sem Agradecer demais ai. problema. pelo tempo, pela oportunidade também. Esse processo de hoje estar podendo falar assim sobre mim é uma construção, é trabalhoso, é difícil. Eu ainda estou lidando com isso todos os dias. A gente está chegando num temas de terapia assim que eu estou sendo terapia, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Mas é isso, progredir envolve trabalho, esforço, dói, mas também é recompensador. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado, por me ouvirem, por estarem de fato aqui comigo nesse momento. Mais uma vez, desculpa o desencontro, e eu espero que a gente se encontre em breve. Ah, eu também Muito espero que o nosso obrigada. encontro seja mais real, com um café mais quentinho, um abraço mais quente ainda. Sim, Obrigada, viu? E Obrigada, para imagina. quem, Fabi. obrigada. E para quem acompanha o Xícara Cheia, segue a gente no YouTube e terá novos episódios aí pela frente com as dicas aqui do Cisne para a gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.